Você, com certeza, já ouviu falar em Nostradamus, um dos maiores profetas que já existiu, não é? Mas você sabia que, conforme alguns intérpretes e analistas, há previsões dele que foram feitas para o ano de 2026, sendo que algumas delas já estão até mesmo se cumprindo? Desde Maduro, Trump, sangue fluindo e uma guerra no mar. Tudo isso você confere aqui. Conhecido como o profeta da desgraça, Nostradamus foi um astrólogo, médico e figura controversa para a Igreja que viveu durante o século XVI. Dentre seus principais acertos, suas profecias previram, conforme apontam os analistas, a ascensão de Hitler, o ataque de 11 de setembro, o grande incêndio de Londres, a pandemia de Covid-19 e até mesmo a morte do Papa Francisco. De acordo com alguns pesquisadores, ele se tornou um profeta após perder a sua esposa e seus filhos pequenos para a peste. O trauma de não ter conseguido os salvar foi tão forte que Nostradamus se afundou na leitura do Antigo Testamento, decidido a nos alertar sobre como o futuro seria. Mas como alguém que viveu lá no século XVI poderia ter feito profecias para o ano de 2026, centenas de anos depois? Na verdade, Nostradamus nunca indicou nenhuma data em suas profecias. Lá em 1555, ele publicou seu livro Les Prophéties, que vinha com 942 quadras proféticas, ou seja, 942 pequenas estrofes de profecias. Para ajustá-las ao ano atual, o que os analistas fazem é pegar as quadras numeradas como 26 e passar a interpretá-las como o ano de 2026. No final, é tudo numerologia interpretativa, sendo que não há como batermos o martelo e afirmarmos que aquilo realmente irá acontecer, mesmo que pelo menos uma dessas previsões já até tenha ocorrido. Lá no verso 26 do Les Prophéties, nós podemos ver a citação: o grande homem será atingido durante o dia por um raio. O raio citado não é no sentido literal. Aqui, a interpretação mais provável dessa profecia seria quanto ao assassinato de uma figura masculina proeminente ou então a um golpe político que pudesse abalar um regime. Isso te lembra de algo recente? Bem, recentemente os Estados Unidos invadiram a Venezuela, capturando o líder Nicolás Maduro. Maduro já havia se consolidado no poder há muitos anos, sendo considerado um poder ditatorial na Venezuela. Justamente por isso, muitos analistas afirmam que, pelo menos essa profecia de Nostradamus já está completa. Mas e quanto às outras? Outra de suas previsões diz que um grande enxame de abelhas surgirá à noite, à emboscada. Novamente aqui, nós não podemos analisar literalmente, mas sim entender o que está escondido nessa profecia, como, por exemplo, ao fato das abelhas estarem ligadas à política, ou melhor, aos líderes mundiais. Por um lado, a reportagem divulgada no New York Post sobre essas profecias afirma que a cor preta, associada às listras das abelhas, poderia ser uma referência à cor preta dos regimes fascistas, ou seja, 2026 será um ano no qual esses regimes podem triunfar. Por outro lado, há analistas que interpretam essa profecia, principalmente a parte do enxame, como uma vitória ou manobras de grandes líderes políticos como Donald Trump e Vladimir Putin. Se considerarmos que Trump já fez uma grande manobra ao capturar Maduro em uma emboscada à noite, essa profecia já começa a se cumprir. Em outro verso do livro, podemos ver a profecia dizendo que 7 meses de grande guerra, pessoas mortas pelo mal, o rei não falhará. É quase como se essa profecia estivesse diretamente ligada à anterior, prevendo uma grande guerra que durará cerca de 7 meses.
Muitos acreditam que esse confronto será realizado entre dois grandes líderes mundiais, cada qual confiante em sua vitória e se recusando a recuar. Também vale citar que alguns dos pesquisadores de Nostradamus apelidaram Donald Trump de Rei Donald. Se formos seguir por esse lado, então o que o rei não falhará pode significar. Continuando com as profecias, uma delas faz referência a um grande confronto naval que está se aproximando. A passagem diz que, em torno de 7 navios, uma guerra mortal será desencadeada. Bom, conforme as duas profecias anteriores, o mundo entrará em um grande período de guerra em 2026. Então, inevitavelmente, essa guerra também será travada em alto mar, não é mesmo? Apesar dessa análise, há uma outra possibilidade para essa profecia que vem ganhando mais força: a China. Atualmente, o Mar da China Meridional é uma região de extrema instabilidade, com disputas de território, confrontos prestes a estourar e uma guerra mortal que pode ser desencadeada. Além disso, a profecia cita 7 navios, sendo que os analistas acreditam que China, Taiwan, Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia e Filipinas, justamente os países que estão no centro desse conflito, podem ser uma referência direta aos 7 navios mencionados por Nostradamus. Seguindo essa análise, há uma grande possibilidade de que essa profecia venha a se realizar. Em outro trecho, podemos encontrar a profecia: 3 fogos erguem-se dos lados orientais, enquanto o Ocidente perde silenciosamente a sua luz. Dessa vez, essa profecia não requer muito esforço para ser desvendada, não é mesmo? Aqui a sua interpretação mais provável é que haverá uma grande mudança no equilíbrio de poder global. As forças do Oriente irão começar a se erguer mais do que as do Ocidente, talvez com a China se tornando mais relevante no cenário mundial do que os Estados Unidos. Isso só o futuro dirá. Essa próxima profecia dele vem sendo analisada com mais calma pelos analistas, pois ela diz que, por causa do favor que a cidade demonstrará, o Ticino transbordará de sangue. Ticino é uma região que fica no sul da Suíça, famosa pelos seus lagos e geleiras, e também pelo fato de que a língua oficial da região é o italiano. Historicamente, Ticino sempre foi uma região neutra, o que faz com que esse suposto banho de sangue no local tenha deixado todos os analistas confusos. Algumas teorias dizem que a região pode sofrer com um possível conflito europeu, provavelmente com a sua vizinha, a Itália, mas é impossível sabermos ao certo. Contudo, há um detalhe bastante curioso sobre essa profecia. O ano mal havia começado e logo na madrugada do dia 1º de janeiro, um bar na Suíça pegou fogo. O acidente deixou dezenas de mortos e cerca de 100 pessoas ficaram gravemente feridas. O bar ficava numa estação de esqui a aproximadamente 170 quilômetros de Ticino, ou seja, apesar de ser no mesmo país, ainda não foi na mesma região da profecia. Mas mesmo assim, várias pessoas já começaram a teorizar se isso não seria o princípio do tal banho de sangue previsto. Independente de tudo, a tragédia foi enorme. E por ter sido próximo ao local, era impossível não fazer uma correlação. E por fim, nem todas as profecias são catastróficas, envolvendo guerras e banhos de sangue. Dentre todos os versos proféticos descritos por Nostradamus, um deles diz que as sombras cairão, mas o homem de luz irá se erguer. Um novo líder mundial? Uma mensagem simbólica de renovação para a humanidade em 2026? Então, o que você acha que essa profecia pode significar?